agora vamos falar da UEFA Champions League. Aconteceu na manhã dessa sexta-feira o sorteio das oitavas de final e já foi definido também o chaveamento até a final da competição de clubes mais importante do mundo. O que aconteceu no playoff das oitavas foi o seguinte, o Atlético de Madrid passou pelo Clube Bruges, 7-4 no agregado para a equipe de Diego Simeone, foi 4-1 nesse jogo de volta. O Atlético tem sido um time bem inconsistente nessa temporada, bem instável, ganha um jogo de goleada, na sequência perde, às vezes para o mesmo time, né? Aconteceu ali na La Liga e na Copa do Rei, eles ganharam do Betis na Copa do Rei por 5-0 na casa do Betis, depois perderam, e aí eles ganharam do Barcelona na semifinal da Copa do Rei de 4-0 e perderam na sequência para o Rayo Vallecano de 3-0. O Atlético não é um time muito confiável, vai enfrentar outro time que é menos confiável ainda, que é o Tottenham nas oitavas de final. O Tottenham está lutando contra o rebaixamento na Premier League, mas ele conseguiu ir direto para as oitavas da Champions, fazendo uma primeira fase muito boa. Ele pegou ali uma sequência de jogos positiva também, né, tranquila. E acho que pode até surpreender. Eu acho que o Atlético de Madrid é favorito para passar pelo Tottenham, mas nem tanto assim. O Newcastle eliminou o Qarabag no primeiro jogo já, né? Eles fizeram 6-1 fora de casa. Na volta, o Qarabag complicou um pouquinho mais a vida do Newcastle, que também poupou alguns jogadores, né? Pensando ali no calendário complicado da Premier League. Mas no final o Newcastle ainda venceu 3-2 com gols de Tonali, Joelinton e Botman. O Bayer Leverkusen empatou em 0-0 com o Olympiacos. O primeiro jogo foi 2-0 para os alemães na Grécia, então classificado o Bayer Leverkusen. A Internazionale de Milão foi eliminada pelo Bodo Glimt, a sensação da Champions League, conhecido como Mirassol norueguês. O Bodo Glimt, assim como o Mirassol esse ano vai estrear na Libertadores, o Bodo Glimt está estreando em Champions League. Eles já jogaram a Conference League, jogaram na temporada passada a Europa League, foram até a semifinal, sendo eliminados pelo campeão Tottenham, e agora chegam às oitavas de final da Champions League, uma coisa que não acontecia com times da Noruega desde os anos 80. Então o Bodo Glimt fazendo história, eliminando um tricampeão da Champions, que é a Internazionale, que foi finalista da temporada passada. Aí teve a saída do Inzaghi, naquela final que foi um baque muito grande, 5-0 para o PSG. O Inzaghi sai antes do Super Mundial. Chega o Chivo, está conseguindo liderar o campeonato italiano, mas na Champions, nas Copas, a Inter não está indo bem. E nesse jogo foram muitas finalizações da Inter, 33 finalizações, apenas 6 na direção do gol. O Bodo Glimt tem um contra-ataque mortal e castigou a Inter. Na fase de liga, o Bodo Glimt ganhou do Manchester City, ganhou do Atlético de Madrid na Espanha, e agora ganha os dois jogos da Inter e elimina o gigante italiano nesse playoff de oitavas de final. Então o Bodo Glimt faz história e a Inter mostra o cenário atual dos times italianos. Até chegou à final do ano passado, mas nem sequer conseguiu competir com o PSG, foi destroçado. E os times italianos não ganham a Champions desde 2010 com a própria Internazionale. Agora eu peço licença a vocês aqui para atender o celular. Oi. Bom, seguindo aqui então com a Atalanta, que evitou o vexame máximo da Itália. A Atalanta conseguiu se classificar para a próxima fase, eliminou o Borussia Dortmund,
4-1 foi o placar do jogo. Eles perderam a primeira partida por 2-0 na Alemanha, venceram por 4-1 na Itália e ficou 4-3 então no agregado para a equipe italiana, que tem sido talvez a equipe mais constante da Itália na Champions nos últimos anos, né? Teve até um ano que teve a semifinal Inter e Milan, que foi 2023, a Inter foi para a final também, perdeu para o City. Aí a Inter chegou novamente ano passado, eliminou o Barcelona na semifinal, chegou à final e foi atropelada pelo PSG. Mas a Atalanta tem chegado à quartas de final, foi assim desde 2020, né? Chegou às quartas lá com o PSG, naquele super agosto, e fizeram um jogo muito duro, perderam de 2-1, uma jogada do Neymar lá e saiu o gol do Choupo-Moting. O PSG foi até aquela final e perdeu para o Bayern de Munique. Mas a Atalanta está sempre aí participando da Champions, foi um trabalho muito longo do Gasperini ali de 2016 até o ano passado. O Gasperini saiu da Atalanta, agora está treinando a Roma, está fazendo um trabalho legal lá também. Mas o Palladino vai mantendo a Atalanta competitiva e é o único italiano que chegou até as oitavas de final. A gente achou que não ia ter nenhum, mas eles chegaram lá. A Juventus até tentou, era uma missão muito difícil eliminar o Galatasaray depois de levar 4-0, ou melhor, 5-2 na Turquia. E eles conseguiram fazer o 3-0, levar o jogo para a prorrogação, só que a Juventus estava com um jogador a menos desde os 2 minutos da segunda etapa. O Lloyd Kelly foi expulso, né? Eles abriram 1-0 de pênalti com o Locatelli no primeiro tempo, aos 37 minutos. O Kelly é expulso no começo do segundo tempo. A Juventus ainda consegue marcar mais 2 gols e levar o jogo para a prorrogação, mas aí pesou a pena, né? Jogando com um a menos na prorrogação, jogadores já cansados. E o Galatasaray consegue marcar 2 gols, o primeiro com o Osimhen, que é um grande jogador, né? Eu acho que poderia estar em um time maior, com todo respeito ao Galatasaray, que é gigante na Turquia. É um time com uma torcida muito engajada, né? Todos os times turcos ali têm uma torcida muito forte. E o time do Galatasaray é bom, não só pelo Osimhen, mas eu acho que o Osimhen tinha futebol para estar ali num Chelsea, num Tottenham. Tem vários times da Premier League ali que poderiam ter o Osimhen como titular facilmente, né? A saída dele do Napoli, para mim, é bem inexplicável, né? Coisa do De Laurentiis. O Osimhen faz o gol, depois o Yilmaz faz também, já no finalzinho. O gol do Osimhen já bastava para evitar os pênaltis. Aí saiu o gol do Yilmaz e aí acaba com a chance da Juventus no final da prorrogação. Eles precisavam de mais um gol para levar o jogo para as finalidades. O PSG por pouco não foi eliminado também, né? Por muito pouco a gente não tem o campeão e o vice saindo antes das oitavas de final. Foi só o vice, o campeão segue vivo, vai defender o título. O PSG então elimina o Mônaco, ganharam o primeiro jogo por 3-2 lá no Principado, e no Parque dos Príncipes o jogo terminou empatado em 2-2. O Safonov, que era aniversariante do dia, o jogo foi dia 25, o Safonov, herói nacional aí do Brasil, ele é russo, mas ele é herói brasileiro. O homem que defendeu 3 pênaltis contra o Flamengo no Intercontinental, ele acabou levando aí esses 2 gols, tomou um cartão amarelo também, mas o Marquinhos, que contra o Flamengo perdeu um gol parecido, né? Dentro da área, ele chutou a bola para cima, dessa vez ele chutou pro gol, empatou o jogo pro PSG no primeiro momento, empatou não, diminuiu o placar, mas empatou no agregado, e o Kvaratskhelia fez o gol que empatou o jogo e garantiu a classificação do time do Luiz Henrique para a próxima fase. O PSG não está jogando como no ano passado, não vai ter o mesmo sucesso, não tem como ganhar os 3 títulos, já foi eliminado da Copa da França, não está com uma vantagem boa como teve no Campeonato Francês ano passado, o que fez ele poder jogar a Champions League com muito mais tranquilidade. Não está acontecendo isso agora. Está lutando ali ponto a ponto com o Lens no Campeonato Francês. E na Champions vai ter vida difícil, vai pegar o Chelsea. O Chelsea que derrotou o PSG, na época muito favorito, na Copa do Mundo de Clubes. Para finalizar, o Real Madrid eliminou o Benfica, depois de toda a polêmica que aconteceu no primeiro jogo com o Vinícius Júnior. Houveram mais atos racistas nesse jogo da volta, né? Teve torcedor ali passando pelo mural do Real Madrid e tirando foto com uma banana, um cacho de banana na frente do Vinícius Júnior.
Teve até gesto nazista por parte de torcedores com a camisa do Real Madrid, né? Dizem que eles foram banidos do estádio na hora ali. Enfim, dentro de campo, Vinícius Júnior decidiu de novo, fez um golaço na ida, fez um gol que deu a classificação para o Real na volta. O Mourinho estava suspenso porque ele foi expulso, pedindo a expulsão do Vini no primeiro jogo, por conta lá da comemoração. Ele comemora da mesma forma de novo, e tem que comemorar de qualquer maneira. O Mourinho teve que assistir o jogo do ônibus. Ele até poderia assistir no camarote lá, mas ele quis ir pro ônibus. Eu acho que ele viu que o Benfica fez 1-0 e pensou: vou lá pro ônibus para me preparar para estacionar o ônibus na frente do gol, né? Que é o padrão José Mourinho. Faz um gol, estaciona o ônibus na frente para não tomar. Foi assim que ele ganhou a Champions com a Inter. Mas não adiantou não. O Vinícius Júnior foi mais rápido que ele e passou ali como uma velocidade absurda, né? Deixando o Otamendi na saudade, fazendo o gol da classificação. O Tchouaméni tinha marcado o gol de empate do Real Madrid e o Vini marcou o gol da classificação 3-1 no agregado. Mas é aquilo, o Real Madrid segue dependendo do talento individual, de alguém acertar um chute de fora da área, seja o Tchouaméni, seja o Valverde, do Vinícius Júnior conseguir fazer uma grande jogada, fazer um gol, do Mbappé, que está jogando muito e foi desfalque nessa partida, está machucado. O Rodrigo está machucado há um tempão e esse aí não decidiu muitos jogos pro Real nessa temporada não, né? É uma temporada fraca do Rodrigo também quando ele está em campo e está muito tempo fora de campo. Então o Real Madrid coletivamente não funciona. Não funcionava com o Xabi Alonso e ainda não está funcionando com o Arbeloa. Mas parece que o ambiente está mais saudável com o Arbeloa do que estava com o Xabi Alonso. Isso pode ser já positivo. Já é algo positivo. Agora é aquilo, se você não tiver o Mbappé contra o City, vai depender só do Vini, basicamente ali, né? O cara do ataque vai ser o Vini e alguém acertar um chute de fora da área. Isso é complicado. Os confrontos então das oitavas de final já estão definidos. Vamos ter PSG e Chelsea, Bodoglin e Sporting, Bayer Leverkusen e Arsenal, Galatasaray e Liverpool, Newcastle e Barcelona, Atlético de Madrid e Tottenham, Atalanta e Bayern de Munique, Real Madrid e Manchester City de novo. Nos últimos 6 anos, esse confronto aconteceu 5 vezes na Champions League, né? E já é um clássico. E já existe essa rivalidade, né? Rodrigo, Vinícius Júnior e tudo mais. Vamos dar uma olhada aqui no chaveamento. Já pensou essa final de Mundial aí? Mirassol e Bodoglin? Bodoglin ganha a Champions League, Mirassol ganha a Libertadores. Então, do lado esquerdo da chave, o sorteio já definiu isso também, né? Antigamente a gente tinha o sorteio das oitavas, depois o sorteio das quartas, e aí sim você tinha o chaveamento para a semifinal. Mas agora não, o chaveamento já pré-definido, os times que se classificaram direto para as oitavas já estavam ali, cada um como cabeça de uma chave, e agora temos o chaveamento desenhado até a final. PSG, o vencedor de PSG e Chelsea pega o vencedor de Galatasaray e Liverpool. O vencedor de Real Madrid e Manchester City pega o vencedor de Atalanta e Bayern de Munique aqui do lado esquerdo. Do lado direito, o vencedor de Newcastle e Barcelona pega o vencedor de Atlético de Madrid e Tottenham. O vencedor de Bodoglin e Sporting enfrenta o vencedor de Bayer Leverkusen e Arsenal. É isso então, esse é o chaveamento da Champions League. Fazendo uma análise rápida aqui sobre favoritismo, PSG e Chelsea. Nós vimos o Chelsea ganhar a Copa do Mundo de Clubes contra o PSG. O PSG era favorito, mas o Chelsea foi lá, venceu por 3-0. Grande atuação do Cole Palmer. Não foi uma boa partida do PSG naquele dia. Eu acho que o time do PSG é melhor que o do Chelsea. O Chelsea trocou de treinador depois disso, né? O Enzo Maresca, que era o treinador naquela época, foi demitido em dezembro. Tá aí o Rosenier agora, ou Rosenoir, não sei a pronúncia ao certo. Conhece o PSG, já que ele trabalhava ali no campeonato francês pelo Strasbourg. Eu acho que o time do PSG tem jogadores que desequilibram mais, não que o Chelsea não tenha. Claro, tem o Palmer, tem o Estevão, que é uma jovem promessa.
Enzo Fernandes no meio de campo, mas eu acho que o PSG é levemente favorito. Só que o Chelsea vai decidir em casa. Tem essa questão também. Nem sempre isso quer dizer muita coisa, né? O PSG, na temporada passada, decidiu fora contra o Liverpool e se classificou. Era para ter se classificado já em casa, né? O Alisson fez uma partida monumental naquela noite em Paris, mas o Donnarumma foi quem brilhou nos pênaltis na Inglaterra. Novamente o PSG vai ter que ir à Inglaterra para decidir as oitavas de final. E na temporada passada eles também tiveram que passar pelo playoff das oitavas. Também contra um time francês na época, o Brest, agora foi o Mônaco. E aí ele pode encontrar novamente o inglês na próxima fase, que é o Liverpool. O PSG foi jogando a Premier League até a final, né? Liverpool nas oitavas, nas quartas foi... Não, o Arsenal foi na semi. Quem é que foi nas quartas mesmo? Não foi o City, não. Foi o Aston Villa nas quartas, Aston Villa. Liverpool nas oitavas, Aston Villa nas quartas e Arsenal na semi. Agora pode ser algo parecido, só não vai ter um italiano na final, né? Dificilmente. Se for para pegar o italiano que seria a Atalanta, seria na semi, mas eu acho que a Atalanta não passa pelo Bayern, né? É aqui onde a gente tem um favoritismo mais claro desse lado, é do Bayern contra a Atalanta. Real Madrid City. O City é favorito, ganhou na fase de grupos, na fase de liga, melhor dizendo. Está no momento melhor, né? Coletivamente então nem se fala, e tem também, obviamente, jogadores ali que podem decidir individualmente, como Haaland, entre outros. Talvez o Real Madrid tenha até peças individuais melhores, né? Mbappé e Vinícius Júnior, mas o City tem um coletivo melhor. E olha que esse coletivo também já viveu dias melhores, mas hoje você tem o individualismo do Haaland, também do Cherki, do Doku, do Semedo, que foi contratado agora em janeiro. Liverpool e Galatasaray, pela camisa o Liverpool é favorito, vai decidir em casa, mas o Galatasaray ganhou do Liverpool na fase de liga e por que não pode ganhar de novo? A Juventus também era favorito pela camisa. E o Liverpool não vive sua melhor temporada, né? Muito pelo contrário. Também não é a pior, mas comparado ao ano passado. Do outro lado, Newcastle e Barcelona, o Barcelona é favorito, mas está sofrendo muito com lesões. A defesa é um problema nessa temporada para o Barcelona. E o Newcastle não é um time bobo. Mesmo assim, o Barcelona é favorito, mas não é 100%. Como também não é para o Atlético de Madrid e Tottenham. O Atlético, para mim, é favorito, é um time melhor que o Tottenham, que não é um time ruim também, mas a campanha na Premier League é um desastre. A troca de treinadores, agora o Igor Tudor é o treinador do Tottenham. Vamos ver o que o Atlético do Simeone vai aprontar, porque talvez seja o desenho de chave mais fácil para ele chegar à final. O Atlético já chegou na final algumas vezes e perdeu para o Real Madrid. Eu acho que há uma grande chance do Real Madrid não passar das oitavas. Então o Atlético tem uma boa chance de passar pelo Tottenham, é favorito. Porque não pode passar pelo Barcelona depois, já fez 4-0 na Copa do Rei, mas ainda vai ter jogo de volta lá. Mas como eu já citei antes, já falei antes, o Atlético é muito inconstante, nada confiável. Bodo Glimt e Sporting, o Bodo Glimt é sensação, mas o Sporting é um time melhor, mais tradicional, e que vai decidir o jogo em casa. E a questão também é que o Sporting não deve tomar conta do jogo na Noruega como a Inter tomou, como o City. Então eu acho que o Bodo Glimt não vai poder jogar no contra-ataque contra o Sporting, pelo menos no primeiro jogo. O Sporting vai poder jogar no contra-ataque na Noruega, e aí pode talvez resolver já a partida. Tem o Luis Soares lá jogando muito, não é o Luizito, né? O Luizito tá lá na Inter Miami. Mas o Sporting tem boas peças, Francisco Trincão, é um time ajeitado também. Por fim, Bayer Leverkusen e Arsenal. O Arsenal é bem favorito, foi o líder da fase de liga, é o líder da Premier League. A gente sabe que eles gostam de pipocar, mas eu acho que eles vão passar de fase. Ano passado foi até a semifinal, tem tudo para ir de novo. Se fosse para considerar por favoritismo pela primeira fase, a final seria Arsenal e Bayern. Mas pode ser outra. Não é o clássico, nunca aconteceu em final, não acho que vai ser agora, né? Não é o melhor momento do Real Madrid, também não é o melhor momento do Barcelona. Mas acho que o Barcelona tem mais condições de chegar à final do que o Real Madrid nesse momento. O Real Madrid, se passar do City, que já vai ser difícil, pega o Bayern, vai ser mais difícil ainda. Mas Real Madrid é Real Madrid, né? O pacto entra em ação a qualquer momento.